Olá, pessoal, todos que estão assistindo aí, participando do evento GoRN. Eu sou Débora Lima, sou gestora de Economia Criativa pelo Sebrae de Alagoas. E a convite do Sebrae Rio Grande do Norte, eu vou falar para vocês um pouco sobre a economia criativa e as possibilidades de inovação que ela traz, sendo este um setor que tem sido muito promissor nos últimos anos, né? Tem gerado uma visibilidade maior, muitas possibilidades de geração de negócios. Então, esse bate-papo da gente hoje vai falar um pouquinho sobre o que é a economia criativa, quais são os setores que fazem parte dela e como é que ela pode gerar inovação, trazendo alguns exemplos de empreendedores que já atuam nessa área e que podem servir de inspiração para você que já é empreendedor da economia criativa ou que tem algum tipo de talento e que gostaria de explorá-lo de forma econômica. Inicialmente, vou me apresentar, né? Como eu falei para vocês, eu estou trabalhando no Sebrae de Alagoas agora, né? Há um tempo, como gestora de Economia Criativa e Turismo. A minha formação, eu sou administradora pela Universidade Federal de Pernambuco, sou especialista em gestão de projetos, especialista também em gestão pública e sou mestre em propriedade intelectual e transferência de tecnologia para inovação. Recentemente, esse ano eu consegui esse título e estou atuando no Nordeste, fazem essa gestão, falando sobre a economia criativa, desenvolvendo atividades de inovação, de empreendedorismo para esse setor. Então, eu vou passar um pouquinho dessa minha experiência também para vocês durante esse período aqui da palestra e reforçar mais uma vez que é muito importante que a gente tenha esse conhecimento, que a gente entenda como é que funciona a economia criativa, né, que é um setor tão importante, mas pouco conhecido ainda, e que tem muitas possibilidades de nos ajudar, não só nesse período de pandemia, né, onde todos precisamos inovar um pouco, precisamos mudar um pouco a dinâmica das nossas atividades, mas que a gente possa sempre descobrir novos talentos, novas formas de entregar produtos e serviços para a sociedade e ter o retorno financeiro por isso. Bom, a palestra está dividida em 3 partes. A gente vai começar falando um pouquinho sobre a criatividade, o que é a criatividade, né, que é uma palavra que se fala muito hoje. Posteriormente, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é economia criativa e, por fim, a gente vai falar sobre a inovação com a economia criativa. Então, dividido nesses 3 tópicos, a gente vai estar abrangendo aí todas essas informações. Bom, inicialmente, falando sobre criatividade, a gente vê muito se falar que a criatividade é necessária, que é algo que é dom para algumas pessoas, né? Não é para todo mundo, né? E, na verdade, a criatividade ela é algo que é de todo mundo tem algum nível de criatividade, alguns mais desenvolvidos, outros não muito desenvolvidos, mas todos nós somos criativos, é uma característica humana que todos nós temos algum nível de criatividade. E aí o Murilo Gun traz esse conceito aqui da criatividade, que aí eu vou ressaltar para vocês, né, que é uma capacidade inata, ou seja, todos nós temos algum nível de criatividade, que ela pode ser desenvolvida através de estudo e treino. Ou seja, da mesma forma que muitas vezes a gente vai para um ambiente de academias ou a gente procura um exercício físico para movimentar os nossos músculos, para desenvolver os nossos músculos, a criatividade funciona da mesma forma. A gente tem diversas atividades que podem nos ajudar a estimular esse processo criativo em nós, né, que nós já temos, e que ao longo dos anos, em geral, a gente vai perdendo porque entramos em padrões que a sociedade nos impõe, mas que ela serve principalmente para a resolução de problemas, que aí você juntando várias ideias, consegue gerar um processo criativo. Então, a partir de um problema que existe, a gente usa a nossa criatividade para resolver esses problemas. Então, espero que fique claro para vocês essa informação de que todos nós temos esses níveis de criatividade. Em geral, a gente, quando é criança, a gente tem isso muito mais liberto, a gente está um pouco mais livre dos julgamentos, então a gente acaba desenvolvendo melhor essa criatividade. E aí, à medida que a gente vai crescendo, a gente vai perdendo essa essência criativa por questões de enquadramento. Às vezes, as nossas ideias loucas que a gente tinha quando era criança, a gente acaba perdendo um pouco dessa espontaneidade devido aos padrões sociais.
E nada mais justo que a gente retome isso cada vez que for necessário, que a gente consiga desenvolver melhor essas atividades, desenvolver melhor a nossa criatividade e resolver os nossos problemas. Então, em uma sociedade que está cheia de problemas, né, cheia de complicações, a gente tem muito campo fértil para desenvolver a nossa criatividade. Então, basta encontrar um problema que você já tem uma oportunidade de usar a sua criatividade para resolvê-lo. E aí eu vou dar alguns exemplos para vocês de como é que a criatividade ela acaba sendo desenvolvida. Aqui a gente tem uma figura de uma raquete, que é um objeto bem comum, né, nas nossas casas, que ela serve para matar mosquitos. Então, essa raquete, ela não foi criada com essa finalidade, né? A gente tem aqui um problema, primeiro, que é os mosquitos, né, que nos importunam, que geram doenças, enfim, é um problema que existe, né? Nós temos os mosquitos lá no nosso ambiente. E aí, alguém, em algum momento, pegou uma coisa que já existe, que é uma raquete, que não foi criada com essa finalidade. A raquete ela foi criada para uma atividade esportiva, né? A gente sabe que tem alguns esportes, alguns tipos de esportes que utilizam a raquete, como o tênis, por exemplo. Então, alguém pegou esse conceito, né, de que foi criado a raquete e combinou com outros elementos, que no caso aqui é uma correntinha elétrica, né, levezinha que tem para pegar esses mosquitos e conseguir resolver o problema de pegar os mosquitos de forma mais eficiente. Então, se a gente for observar, essa ideia ela não partiu do nada. Ela partiu a partir de uma combinação de coisas que já existiam e a tentativa de solucionar um problema. Então, eu tenho um problema central, né, que nesse caso é o problema dos mosquitos. Eu tenho coisas que já existem, como a raquete, por exemplo, a corrente elétrica, e eu combinei essas duas coisas para resolver esse problema. Então, acredito que a maioria de vocês já teve contato pelo menos uma vez com a raquete de matar mosquito e entende a importância dela, né? Eu uso bastante para a gente resolver esse problema pontual. E aí você me pergunta, mas para eu ser criativo, eu preciso criar uma raquete? Não necessariamente. Existem diversas outras formas de ser criativo que não precisa necessariamente criar um produto novo. E aí eu vou trazer aqui para vocês alguns exemplos de criatividade na solução de problemas que a gente pode encontrar facilmente, que podem sair sem precisar criar um produto novo, né? A gente tem aqui um exemplo de uma iniciativa de uma prefeitura lá de Alagoinhas, que é uma cidade da Bahia, que ela criou esse esquema de distanciamento nas filas nas agências da Caixa. Todos nós sabemos que quando foi liberado o auxílio emergencial, surgiram muitas aglomerações. Então, a gente estava num pico muito maior da contaminação do coronavírus e acabou que muita gente estava se aglomerando na frente da Caixa para poder conseguir esse auxílio emergencial. E aí existia esse problema, e aí a prefeitura criou essa solução extremamente barata, extremamente simples de se implementar, que é a marcação dos espaços, dando o distanciamento entre as pessoas numa fila, né? Então, você tem aqui um exemplo de um problema e de uma solução simples, que você combinou coisas que já existiam e acabou gerando esse desenvolvimento criativo para gerar a solução desse problema. E aí eu tenho aqui outro exemplo, que já foi na China isso, são crianças usam chapéu com régua para manter distância em escolas na China. Então, você imagine como é que vai ser esse retorno das atividades escolares, como é que essas crianças vão conseguir não ficar muito aglomeradas, né, para evitar o risco do contágio. E aí alguém colocou essa ideia simples, né, pegando coisas que já existiam, um material escolar que já era usado para outra finalidade, e acabou identificando que se colocasse a réguazinha no chapéu, as crianças iam ter distância umas das outras, mantendo a segurança aí na possibilidade de contágio. Então, esse é outro exemplo de se usar a criatividade de forma simples e barata. E aí, a gente tem outro caso aqui, que já foi desenvolvido um respirador pela USP, que foi aprovado em testes com humanos, né? O aparelho, ele acabou custando bem mais barato, né? 15 vezes mais barato do que os respiradores industriais. E também foi uma forma de se usar a criatividade na solução de outro problema. A gente chegou num ponto que não tinha mais respirador, a gente não conseguia comprar respirador, e aí foram surgindo diversas alternativas para solucionar esse problema, e a partir daí, então,
a gente ter o uso, né, de vários elementos de coisas que já existiam, e como principal insumo de tudo isso, a inteligência humana, né, a criatividade, servindo para colocar em prática essas atividades, né, essa solução de problemas. Então vejam que não é a criatividade não é coisa só de artista, ela não é coisa só de pessoas iluminadas e privilegiadas. A criatividade, ela é uma característica de todos nós seres humanos, e a partir do ambiente que a gente vive, das influências que a gente tem ao longo da vida, a gente vai conseguindo fazer um desenvolvimento maior ou não dessa criatividade. E aí, já levando para outro contexto, né, o nosso segundo tópico da palestra, falando sobre economia criativa. A economia criativa nada mais é do que o uso dessa criatividade, que é uma característica de todos os seres humanos, transformada em produtos ou serviços ou bens econômicos e gerando um retorno financeiro para quem produz. Então, a economia criativa, ela tem essa característica de ter a criatividade como principal insumo, né, como o principal elemento da geração de um bem ou do serviço, e quando você consegue transformar essa criatividade em algum produto ou serviço, e você tem um retorno financeiro por isso. Então, a gente tem aqui um conceito do John Hawkins, que é um dos pioneiros no estudo da economia criativa, e ele fala que são essas atividades que vêm do exercício da imaginação, que nada mais é do que o uso da nossa criatividade. Então, quando você faz o uso da sua imaginação e explora um valor econômico, você já pode enquadrar essa atividade como uma atividade da economia criativa. E aí envolve os processos de criação, produção, distribuição de produtos e serviços, e tem como os principais insumos produtivos, os principais recursos produtivos são o conhecimento, a criatividade e o capital intelectual, que são 3 elementos que são extremamente renováveis. A gente não tem um recurso esgotável nesse sentido. O principal recurso da economia criativa é a nossa criatividade, o nosso conhecimento, o capital intelectual, e esses são recursos realmente inesgotáveis. E não são recursos que você usa e eles acabam, são recursos que se multiplicam. Então, nesse momento que eu estou aqui falando com vocês, de um conhecimento que eu obtive em algum momento, eu não estou perdendo nada disso. Na verdade, eu estou potencializando esse meu conhecimento, essa minha vivência, e passando para vocês, que a partir do momento que vocês recebem esse conhecimento, vocês podem multiplicar para outras pessoas também. Então, a gente tem aqui uma economia extremamente sustentável, extremamente democrática, uma vez que todos nós temos a possibilidade de exercitar nossa criatividade em diversos níveis, e que pode ser uma grande alternativa de novas economias. Quando a gente vem de uma economia tradicional, que vem baseada em produtos, em uso de insumos, em poluição, a gente pode desenvolver uma nova vertente econômica que traga essa abundância, essa democratização de atividades. E aí eu vou passar para vocês alguns setores que estão classificados também como atividades que fazem parte da economia criativa. Hoje, uma das principais instituições que faz estudos sobre a economia criativa é a Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, a FIJAM, e ela faz uma classificação dividindo as atividades da economia criativa em 4 grupos. E aí esses grupos, eles são divididos de acordo com algumas atividades características delas. A gente tem 4 grupos. O primeiro deles é o consumo. Esse grupo de consumo inclui atividades que têm uma relação de produção de bens ou serviços que serão diretamente consumidos pelas pessoas. Então, a gente tem aqui o setor da moda, que é um exemplo de uma atividade que faz parte desse grupo de consumo. E aí você tem o trabalho desde o estilista, da pessoa que faz uma ilustração para criar uma estampa, das modelagens, né, da criação de coleções, tanto de roupas quanto de acessórios. A gente tem também a comunicação social e a publicidade e propaganda, que fazem parte da economia criativa, que são atividades extremamente importantes e necessárias para qualquer setor produtivo. Então, se um setor produtivo tradicional, ele precisa colocar aquele produto no mercado, ele precisa anunciar para os seus clientes, ele vai precisar de um bom trabalho de comunicação social. Ele vai precisar de um bom marketing, de uma boa propaganda,
de diversos atores da economia criativa que ajudem ele a traduzir aquela ideia do que ele quer oferecer para o público através de uma propaganda ou de uma publicidade. A gente tem também o designer como parte do grupo de consumo, que pode ser tanto o design gráfico quanto o design de produto. A gente sabe da importância do design quando a gente começa a observar tudo que a gente consome diariamente. Então, a gente tem, por exemplo, a gente tem um alimento que a gente compra no supermercado. Então, aquela embalagem, ela vai garantir, na maioria das vezes, que aquele produto ele chegue numa qualidade que seja possível de você se alimentar, né? Que te dê uma segurança alimentar. Além disso, ela traz as informações do produto, ela anuncia o que é que o produto tem, quais são os benefícios que ela pode trazer. Então, a gente tem aí um elemento fundamental para qualquer setor produtivo. Quando a gente tem a forma como se desenha uma cadeira, por exemplo, essas cadeiras de escritório, elas têm uma ergonomia adequada para manter a nossa saúde, a nossa postura. Então, são diversos elementos que fazem parte do nosso dia a dia, que às vezes a gente não observa com tanto detalhe, mas que são atividades criativas que são fundamentais para a nossa vivência, né, para a nossa convivência social. E outra atividade que faz parte do grupo de consumo é a arquitetura e urbanismo, que basta a gente caminhar nas ruas que a gente percebe a importância, né, de um trabalho arquitetônico. Não só na questão das paisagens, mas quando a mobilidade urbana, ela depende muito de projetos arquitetônicos bem desenhados, de projetos arquitetônicos que entendam as necessidades de mobilidade das pessoas. Então, é outra atividade extremamente importante dentro dos grupos de atividades que fazem parte da economia criativa. O segundo grupo é o grupo da cultura. E aí esse grupo, ele muitas vezes, a economia criativa é confundida com a economia da cultura, que são atividades que se complementam, mas não são a mesma coisa. Quando a gente tem a economia criativa, a gente engloba também a cultura. A cultura faz parte da economia criativa, certo? Mas ela é apenas um dos grupos que fazem parte da economia criativa. Então, a gente tem dentro da cultura o artesanato, a arte popular, de uma forma geral, toda aquela nossa riqueza histórica e patrimonial faz parte da economia criativa, como os museus, as bibliotecas. As atividades de música também fazem parte da economia criativa, de circo, de teatro, de dança, as artes cênicas de uma forma geral. Então, todos esses elementos que a gente conhece, que fazem parte do nosso entretenimento diário, que a gente utiliza. Então, imagine você pegar o seu smartphone agora, se você olhar a classificação de aplicativos que você mais usa, você vai observar que a maioria deles estão relacionados a alguma atividade da cultura que está dentro da economia criativa. Então, você tem as plataformas de streaming, tanto de música quanto de vídeo. Você tem as redes sociais, que utilizam bastante a fotografia, né, que faz parte também do grupo das atividades da economia criativa, as artes visuais. E aí você começa a perceber como essas atividades estão cotidianamente presentes no nosso dia a dia. Então, são atividades que nos ajudam em determinados momentos a relaxar, tem uma atividade de lazer também com os nossos amigos, mas que estão lá gerando algum ativo econômico para as pessoas que produzem. Então, você vê toda a indústria de música, toda a indústria de cinema, né, também faz parte, eles acabam trazendo benefícios para a sociedade de alguma forma, e também trazem um retorno econômico para quem produz, e a partir disso é que elas se encaixam como atividades da economia criativa. O terceiro grupo de setores que fazem parte da economia criativa são as mídias. Nelas estão incluso a parte editorial, tanto de livros quanto de jornais e revistas, produção de conteúdo, os games, os jogos eletrônicos, a produção de cinema, o audiovisual de uma forma geral, tanto o cinema quanto a atividade publicitária também fazem parte da economia criativa. E aí a gente tem aqui uma junção com a tecnologia na maioria dessas atividades. A gente tem, por exemplo, os livros eletrônicos, a produção do próprio cinema depende disso, os jogos eletrônicos. A gente vê um formato digital surgindo de forma muito mais forte nos últimos anos. A gente vê os livros impressos perdendo lugar em alguns momentos pelos e-books. Então, a gente tem todo um processo de transformação digital muito forte nesses setores, mas que, em sua essência, eles são puramente
a produção de conteúdo. Então, a gente tem, por exemplo, a produção de livros, de revistas, a informação, né, o que vem de conteúdo jornalístico também está presente nessa parte, e a produção de cinema, que é também um setor que abarca diversas outras atividades, mas um pouquinho para frente eu vou falar um pouco sobre essas redes de negócio que podem ser geradas e como essas atividades criativas elas estão presentes e são importantes na geração de renda, né, de movimentação econômica, e muitas vezes a gente não percebe ou não tem esse conhecimento. E, por fim, o último grupo é o grupo da tecnologia, onde a gente tem setores como a tecnologia da informação, que faz parte das atividades da economia criativa, a biotecnologia, a pesquisa e desenvolvimento. Então, são esses setores que também têm como principal característica a criatividade e a inteligência humana e que transformam essas atividades em bens e produtos que podem ser consumidos pelas pessoas e que atendem necessidades delas em diversos níveis. Então, a gente também tem esses setores fazendo parte das atividades da economia criativa. E aí, o que é que essas atividades elas têm em comum? Primeiro, né, a gente tem uma economia extremamente colaborativa. Quando você tem setores como a música, o teatro, as artes cênicas trabalhando em conjunto, você vê como elas se conectam, né? Um espetáculo de teatro, por exemplo, ela precisa de uma trilha sonora. Ela precisa de uma boa transmissão, né? Se for nesse contexto que a gente está agora de isolamento social, mesmo que em um nível menor do que já estivemos em alguns meses atrás, você percebe a grande possibilidade de atuação em rede entre esses pequenos negócios. Também é uma alternativa econômica sustentável, ou seja, os recursos eles nunca se esgotam. Como eu falei anteriormente, é uma economia que tem muito essa característica de abundância, que ela traz muito essa perspectiva de você nunca perder a principal matéria-prima, que é a criatividade e inteligência. À medida que você exercita a sua criatividade, você expande essa sua criatividade. Também é uma economia que traz novos modelos de negócio. Observem que essas características comuns, elas estão em todos aqueles grupos que eu falei para vocês. Né? Cada uma daquelas atividades, elas têm tudo isso aqui em comum, que são as possibilidades de desenvolvimento que elas trazem. São novos modelos de negócio, como, por exemplo, as startups, né, que surgem, que não precisam daquela hierarquização inteira, mas que são atividades que elas têm uma dinâmica mais rápida, têm um processo de prototipagem de produtos e serviços novos de forma mais dinâmica. É também um caminho para o desenvolvimento social, uma vez que a gente tem diversas áreas periféricas em áreas vulneráveis, grande potencial de desenvolvimento de atividades criativas, como, por exemplo, nas periferias a gente tem muitos grupos culturais que se desenvolvem, as próprias festas populares. Enfim, a gente tem diversas possibilidades, são matérias-primas que não necessariamente precisam de um recurso financeiro para se desenvolver. Então, por exemplo, alguém tem uma habilidade, um olhar diferenciado para fotografia. Então, com o smartphone, se essa pessoa tem essa habilidade, ela consegue fazer boas fotos, ela consegue gerar produtos que ela não precisaria de uma câmera profissional. Claro que alguns equipamentos vão auxiliar e muito no processo criativo, mas ele não é o principal insumo. O principal insumo é aquele talento e aquele olhar do empreendedor criativo. A outra característica comum são os novos modelos econômicos que têm foco no consumidor e nas experiências. Então, quando a gente vê o entendimento do que é que o cliente ele quer receber através daquele produto, né? Eu penso num designer que pode trazer essa experiência, a própria atividade turística, ela tem muito essa característica da experiência, envolve muito essas atividades criativas. E, por fim, a gente consegue desenvolver uma nova gama de competências, ou seja, a gente traz habilidades que talvez não fossem exploradas economicamente em determinados momentos. Então, você começa a desenvolver outros tipos de habilidades, outros tipos de formas de solucionar problemas, também através dessas atividades criativas. E aí eu trago aqui um exemplo de como essa dinâmica de atividades criativas, elas podem atuar em rede e elas podem trazer esse olhar desenvolvimentista, né, que a gente tem uma democratização de diversos setores trabalhando juntos, gerando renda, gerando emprego e também gerando inovação, gerando novos produtos. Aí eu já começo a entrar um pouquinho
no tópico seguinte, que vai ser da inovação. Mas antes, eu vou explorar um pouquinho essa ilustração aqui com vocês, falando um pouco sobre a atividade dando como exemplo a atividade audiovisual, que é a produção de cinema, de materiais publicitários e todas essas que estão relacionadas à produção de áudio e vídeo. Aqui no canto central, a gente tem a figura do produtor, onde tem essa câmerazinha. Esse produtor seria a pessoa que provocou aquela atividade, ou seja, seria aquela pessoa que vai iniciar uma proposta. Ele tem um roteiro para produzir um filme, por exemplo, então ele vai começar a provocar diversas outras atividades para que aquele produto dele seja concluído. Então eu tenho, com essas linhazinhas brancas, né, esses tracejados brancos, são atividades criativas que estão relacionadas com a atividade criativa da produção de cinema. Então, eu vou precisar de um fotógrafo, eu vou precisar de um artista plástico, eu vou precisar de uma trilha sonora, eu vou precisar de um roteirista, eu vou precisar de elenco, eu vou precisar de atores, né, que façam parte dessa minha produção. E aí, eu já envolvo diversas atividades criativas de imediato para uma produção audiovisual. E aí, com essas linhazinhas tracejadas azuis, a gente tem as atividades que são relacionadas. Ou seja, elas não são necessariamente as atividades da economia criativa, mas elas são desenvolvidas, são envolvidas em algum momento para que aquela minha produção audiovisual aconteça. Então, eu tenho como, por exemplo, o iluminador, que é todo o pessoal que trabalha com aqueles equipamentos, né, que auxiliam na produção audiovisual. O cabeleireiro e o maquiador, porque precisa, né, para a produção de vídeos, né, em câmeras, você precisa ter um maquiador, uma maquiagem adequada. Você tem o câmera, as pessoas que cuidam dos equipamentos. Então, são atividades de suporte, né, que estão presentes nas produções audiovisuais. Temos o terceiro grupo aqui, que são as atividades de apoio, que são essas linhas tracejadas em amarelo, que são setores de alimentação, de logística, os equipamentos, a hospedagem. Às vezes você teve a gravação de um filme recentemente, que foi gravado no Rio Grande do Norte, que foi o Bacurau, né, que é um sucesso nacional. E imaginei a quantidade de informações, de contratações que foram necessárias para que aquela produção fosse gravada, né? Você tem todo um serviço de logística, hospedagem, você tem várias pessoas trabalhando lá junto também na produção, não só em cena, mas no backup da cena também. E, por fim, as atividades de mercado, que são as que conseguem transformar aquela atividade em um serviço da economia criativa. Por que eu falo isso? Porque uma produção, por si só, ela não tem essa característica de economia criativa. Ela é uma atividade criativa, é uma atividade que veio de um imaginário, que em algum momento alguém fez aquele imaginário, projetou, transformou num produto. Só que a partir do momento que eu coloco ela no mercado e ela me traz um retorno econômico, aí sim eu começo a falar de economia criativa. Então eu tenho o papel do distribuidor, que são os equipamentos que vão me ajudar a distribuir aquela obra, e eu tenho também o papel do publicitário, que é quem vai fazer aquela propaganda, o exibidor. Então, todas aquelas pessoas que me ajudam a colocar o meu produto no mercado, e a partir desse colocar o produto no mercado, eu começo a ter um retorno econômico, aí sim eu fecho esse ciclo da rede criativa. Então, percebam quantos profissionais são envolvidos numa produção criativa e quanto isso pode gerar de renda. Às vezes a gente não tem noção, a gente às vezes pega um filme e assiste e não tem noção de tudo que está por trás daquela produção. Eu vou para um exemplo ainda mais simples. Você vai assistir um clipe musical, você não imagina toda a logística que se faz para que aquela produção aconteça. Então, é importante a gente começar a observar e ver essas possibilidades de atuação que são alternativas também econômicas. E aí, agora eu vou para a parte final da palestra, né, falando um pouquinho sobre como é que essa economia criativa gera inovação. E aí, aqui eu vou trazer vários exemplos para vocês de empreendimentos que já atuam nessa vertente e que não é uma coisa que se esgota em si, né? Eu não trago aqui todos os exemplos possíveis da geração de inovação através da economia criativa. Trago alguns exemplos para que ajude a gente a refletir um pouco e observar toda essa dinâmica que a gente já tem a vivência, né, diária e que a gente não percebe que é uma atividade da economia criativa, mas que a partir de agora a gente pode começar a ter um novo olhar. A primeira possibilidade que eu trago aqui é a agregação de valor.
como é que funciona isso? A gente tem um produto básico e a gente traz uma novidade, algo que torne ele mais valoroso, né? E aí eu trago aqui o exemplo dessa empresa, que é uma empresa lá de Sergipe, que trabalhou com um projeto chamado Arte Naturalista, através de um instituto, que é o IPTI, que esse instituto começou esse projeto lá, que é um projeto basicamente de educação empreendedora e que inclui atividades da economia criativa. Aqui, nessa ilustração que vocês estão vendo, a gente tem vários elementos do mangue, que é uma paisagem bastante comum na região de Sergipe, próximo ao Rio São Francisco, ou próximo às regiões onde está a cidade de Santa Luzia do Itaim, que é onde ocorre esse projeto. Como é que foi feito esse projeto? Eles começaram identificando potencialidades de ilustração naquela região, né, junto aos estudantes, e perceberam que alguns deles tinham habilidades para desenhar. Então, o que é que eles fizeram? Esse instituto ele contratou um profissional de design que fez uma capacitação com esses jovens para melhorar a técnica, porque, ao final, a atividade criativa ela pode ser melhor desenvolvida com a técnica. E aí, a partir dessa técnica, foi feito esse trabalho, né? Esses jovens melhoraram bastante a qualidade do desenho e criaram diversas coleções, retratando o ambiente onde eles vivem, né? Que é a região do mangue. E aí você cria um produto extremamente de alto valor agregado, porque essa paisagem é muito característica do local. E isso já gera um valor por si só. O próprio trabalho ele já gera um valor por si só. E aí você cria um produto, uma estampa. Sempre eu estou colocando os IGs aqui das páginas no Instagram para que vocês comecem a seguir e vejam também essas atividades, né, outros produtos que eles têm. E aí, a partir desses desenhos, eles criaram estampas que viraram coleções de roupas, de acessórios, e que geraram alternativas econômicas para eles, né? Então, foi um projeto que surgiu, e hoje se chama Casa do Cacete, que é onde eles vendem esses produtos, né? essas imagens, essas estampas, através de coleções. Então, várias lojas de grifes já fizeram parcerias com eles, e você tem aqui um produto único que veio de um processo de transformação criativa, né? De uma ilustração da qualificação de jovens para que eles transformassem aquelas paisagens em algo que trouxesse um valor econômico para eles também. Então, você vê a beleza, a unicidade, né, que esse trabalho tem. Uma outra forma é também criando novos produtos. Aqui é um exemplo das rendeiras da Vila, lá de Natal. E aí, você vê que isso é um acessório que não existia há um tempo, né, que a gente não tinha acesso há um tempo, que a gente não precisava usar e que hoje todos nós estamos precisando usar, mas que virou uma forma de renda para elas também, né? Talvez as pessoas não estivessem tão interessadas em comprar uma passadeira para colocar nas suas mesas, mas elas precisavam de máscaras. E aí, como é que elas conseguiram agregar o que elas já tinham, né, com um produto que é necessário, que existe uma demanda mercadológica, e transformar em um produto novo, que traga elementos da cultura, do trabalho artesanal que elas fazem, e que também garantam a segurança de quem vai usar. Então, você vê aqui a criação de um produto novo, num contexto novo de uso, e que traz uma fonte de renda para quem produz. Então, também é uma forma da gente, enquanto consumidores, estimular sempre esse tipo de produto, né? Porque ele vem com todo um contexto, pode ser até um pouco mais caro do que um produto que você compra industrializado, mas ele vem cheio de valor agregado junto, né? Você não está comprando simplesmente uma máscara, né? Você está comprando uma vivência, você está comprando um produto que foi feito à mão. Então, tudo isso é aspecto de inovação dentro das atividades da economia criativa. Outra forma de gerar inovação é através da promoção de redes de negócios. E aqui eu trago um exemplo do Curta Caicó, que é um festival de cinema, que agora está no formato digital também devido a essa necessidade de adaptação ao período da pandemia, e que está sendo desenvolvido, né, que envolve diversos produtores de cinema do local. Então, é uma janela de distribuição da produção audiovisual. Então, você envolve diversos profissionais, tanto como eu mostrei para vocês anteriormente, uma produção audiovisual, ela tem todo um contexto, né, de várias atividades trabalhando juntas. Então, você imagine isso em um festival de cinema,
como é que funciona no festival de cinema. Então, é outra forma de você inovar e você promovendo essas redes, né? Você, às vezes, tem uma necessidade de uma habilidade que você não tem, enquanto empreendedor criativo, mas que outro empreendedor tem, que pode trazer junto para você. Então, isso é outra forma de agregar valor através das redes. E aí eu trouxe o exemplo do Festival de Cinema, mas existem tantos outros que a gente vê, de lojas colaborativas, por exemplo, né, de coletivos, de uma forma geral, que conseguem juntar diversas atividades diferentes e conseguem entregar mais valor para as pessoas, entregar soluções, entregar cultura e arte e outras formas de atender às nossas necessidades. Outra forma de também gerar inovação é através da geração de renda e de impacto positivo. Aqui eu trago um exemplo de uma empresa aí do Rio Grande do Norte também, que ela é uma empresa de moda, né? Ela trabalha com moda de uma forma bem geral, né? Porque o trabalho dela é muito além de uma produção de moda, mas que ela traz um impacto social muito forte, né? A Geórgia, ela produz trabalhos artesanais com comunidades vulneráveis. Então, ela teve todo o processo de ensinar aquelas mulheres a costurarem. Então, você veja que é uma cadeia assim, bem mais extensa, como reforça a importância do impacto social nas atividades. Então, você teve aí uma pessoa que tinha uma habilidade, que multiplicou, ela não perdeu esse conhecimento, ela apenas aumentou, ela distribuiu para que outras pessoas também tivessem esse conhecimento. E essas mulheres começaram a costurar junto com ela. Por que eu falo junto com ela? Porque é uma relação de parceria, não é uma relação meramente capitalista de exploração. É uma parceria que ela criou com aquelas costureiras. Então, elas produzem essas coleções, e aí um exemplo bem clássico é ela colocar as próprias costureiras para desfilarem, né, com as roupas que elas produzirem. Então, você tem um trabalho de empoderamento aí muito forte, né, que a pessoa se sente parte, ela aumenta sua autoestima fazendo parte desse ciclo, não só apenas como uma peça da produção, mas de todo o ciclo. E você também tem uma valorização de elementos culturais. Aí você tem no bordado, ela usa elementos da região, lá do Caicó. Então, você tem muita coisa junta, muita coisa diferenciada, que dificilmente a gente vai encontrar isso em outro lugar do Brasil ou do mundo. Então, são essas características que acabam agregando mais valor, que tem um processo de inovação diferente do que a gente ouve muitas vezes, só do âmbito tecnológico, né, que envolve a internet, envolve outras coisas, mas que são coisas que fazem produtos únicos e que geram um valor agregado imenso para quem produz, para quem consome, que pode virar um produto turístico, por exemplo, né, quando você cria um ambiente onde as pessoas podem visitar e podem fazer aquele turismo de experiência para fazer um bordado lá junto com essas mulheres, ouvirem as histórias delas durante aquela produção. Então, tudo isso são formatos que acabam ajudando a distribuição da renda, a distribuição de emprego e que nos trazem também valores muito peculiares da região onde se produz. Então, aqui no Nordeste, a gente tem diversas possibilidades, né, de se gerar inovação. Nós temos um patrimônio histórico e cultural riquíssimo e que pode ser observado com outro olhar. Não com aquele olhar meramente capitalista, né, mercadológico, mas de a gente trazer uma ancestralidade daquilo que a gente tem e transformar isso em produtos e serviços que acabam servindo para a sociedade de alguma forma e alavancando também a renda de quem produz, porque nada mais justo do que a pessoa que produz, a pessoa que teve a ideia, ela seja beneficiada principal por essa produção. E aí eu vou finalizar agora a minha fala, né, com essa frase que eu gosto muito dela, no sentido que ela traz das possibilidades, e eu acredito muito que a economia criativa ela traz essas possibilidades, né? Com a nossa vida é cheia de desafios, e como eu falei no começo da palestra, a criatividade ela vem a partir dos problemas e de como a gente resolve esses problemas, juntando coisas que já existem, e falando que a vida é cheia de desafios, né? E que se eles forem aproveitados de uma forma criativa, eles se transformam em oportunidades. É claro que os contextos são diferentes, cada pessoa tem as suas dores, tem o seu processo,
mas a gente tem muito campo fértil para desenvolver a nossa criatividade, e esse entendimento de que a economia criativa é uma alternativa para a gente produzir serviços e produtos e gerar uma renda para a gente, é algo que precisa ser disseminado, é algo que precisa ser compreendido, para que a gente tenha mais possibilidade de geração, e que a partir do momento que você se entende como essa pessoa, assim, se empodera desse saber, né, de algo que você tem, e acaba desenvolvendo melhor a sua técnica, as suas habilidades, aí sim você começa a ingressar em outro processo de criatividade que vai te ajudar a manter uma renda de alguma forma. Vou me despedir aqui estão os meus contatos. Queria agradecer mais uma vez ao pessoal do GoRN, vou em especial agradecer a Ana Ubarana, que foi a pessoa que me convidou para fazer parte, e deixar à disposição aqui os meus contatos, se tiverem alguma dúvida, algo que eu possa ajudar também nesse sentido, estou totalmente à disposição. Espero que vocês tenham gostado e que disseminem ainda mais esses conteúdos que vocês absorveram para a gente ter ainda mais informação agregada sobre a economia criativa. Até a próxima.